Você já se sentiu tão imerso num livro que perdeu a noção de onde estava? Já se envolveu tanto nos pensamentos a ponto de não perceber o que estava acontecendo à sua volta? Essas experiências de desconexão ou dissociação são comuns, mas às vezes a dissociação pode se manifestar como esquecimento de partes inteiras da sua vida, ou até como surgimento de mais de uma consciência ou identidade. Olá, eu sou Caroline Borba, estudante de Psicologia do IESB, e vou apresentar para vocês a minha pesquisa de iniciação científica sob orientação do professor Gustavo Ribeiro. Nessa pesquisa, nós tínhamos como objetivo examinar como a psicanálise aborda a experiência dissociativa e como as novas descobertas das neurociências entendem esse fenômeno, para a partir daí verificar a possibilidade de diálogo, como vem acontecendo com diversos conceitos da neuropsicanálise. Atualmente, os transtornos dissociativos se apresentam com alto risco de suicídio e são sujeitos a comportamentos autodestrutivos. Muitos são associados ao transtorno de estresse pós-traumático, a abusos sexuais e a transtornos borderline. De acordo com o DSM-5, mais de 70% dos pacientes ambulatoriais com transtorno dissociativo de identidade tentaram suicídio. O que motivou a escolha do tema foi o caso apresentado por psicólogos alemães de um paciente com transtorno dissociativo que, depois de 15 anos diagnosticado com cegueira cortical, voltou a enxergar depois de um tratamento psicoterapêutico. Inicialmente, só algumas personalidades retomaram a visão, enquanto as outras continuaram cegas. Impressionantemente, os potenciais evocados visuais não apareciam nas personalidades cegas, mas se manifestavam normalmente de forma estável nas que conseguiam enxergar. Surgiu esta pesquisa que foi estruturada da seguinte forma. Num primeiro momento, foi feito um levantamento da história da dissociação na psicanálise. Depois, pesquisamos o que a neurociência diz sobre a dissociação. Em seguida, nós fizemos um pequeno levantamento de questões culturais relacionadas ao fenômeno dissociativo. E então explicitamos os alicerces da neuropsicanálise, uma teoria que começa a ganhar força para explicar a mente humana, com base nos conceitos psicanalíticos revisitados diante dos novos avanços das neurociências. A metodologia adotada foi estudo teórico e de revisão de literatura. As bases teóricas utilizadas foram as teorias psicanalíticas e neurocientíficas do inconsciente e dos transtornos dissociativos. Relatos de fenômenos dissociativos estão presentes na história da humanidade desde seus primórdios. Um exemplo seriam os transes ou incorporações xamânicas. Mas no final do século XIX, Pierre Janet, Breuer e Freud, entre outros, decidem investigar mais a fundo o que ocorria com as pacientes histéricas que tinham sintomas que não eram explicados neurologicamente. A paciente Ana O, por exemplo, apresentava paralisia nos membros, amnésia e a perda de capacidade de articular palavras e frases, entre outros sintomas dissociativos. Por um período não conseguiu falar alemão, sua língua materna, e só se comunicava em inglês, sem se dar conta disso. De acordo com Breuer, havia dois estados de consciência inteiramente distintos que se alternavam. Freud estruturou então a teoria do inconsciente e entendeu a dissociação, ou a clivagem do ego, como um dos possíveis mecanismos de defesa quando nos deparamos com situações traumáticas, reais ou fantasiadas. Mas não é só na forma patológica que ela se apresenta. Há uma série de fenômenos culturalmente aceitos que envolvem experiências dissociativas, como é o caso das possessões em contextos religiosos. Isso nos faz pensar que haja um sentido evolutivo na existência desses fenômenos. De acordo com Lawrence Kermeyer, da Universidade de McGill, a experiência dissociativa pode ser uma estratégia adaptativa para as pessoas que enfrentam ambientes muito traumáticos. Mas ele aponta também para as pessoas que não passaram por traumas e ainda assim têm uma propensão para a fantasia e uma imaginação muito vívida. Essas pessoas podem usar de forma adaptativa essa habilidade no sentido da criatividade, como ocorre com romancistas ou roteiristas, por exemplo. Estudos sugerem que a dissociação ocorre por uma desconexão corticolímbica. Outros indicam que ela pode envolver uma ruptura entre áreas corticais e subcorticais. Recentemente foi apresentado um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Stanford que sugere um caminho para entender a dissociação como uma alteração química no córtex pósteromedial. Eles comprovaram que o estímulo da atividade neural nessa parte do cérebro de ratos, disparados em 3 Hz, pode induzir um comportamento dissociativo. Outros experimentos mostram que um tipo específico de proteína, a ketamina, é essencial para a geração do sinal de 3 Hz. Essa proteína pode ser um potencial tratamento para a dissociação, junto com o tratamento psicoterapêutico. A neuropsicanálise, inicialmente proposta pelo neurocientista e psicanalista sul-africano Mark Solms, e que contou com o apoio de renomados neurocientistas como Eric Kandel, Antônio Damasio e Oliver Sacks, ainda que embrionária, se apresenta como uma alternativa para se pensar o complexo fenômeno da dissociação. Mesmo que as neurociências nos levem a entender exatamente como ocorrem em bases neuronais as dissociações, permanece a necessidade de entender quais são as questões evolutivas, culturais e subjetivas que propiciam a existência desses fenômenos dissociativos.